Partiu dos militares revoltosos, mas colocou duas condições fundamentais: que essa negociação aconteça no quadro da CPLP e que antes disso sejam libertados o primeiro-ministro e o presidente interino da Guiné. Fronteiras encerradas. O Comando Militar informa que o espaço aéreo e marítimo da Guiné-Bissau está interdito. A decisão, anunciada em comunicado, refere que por terra, mar e ar as fronteiras estão fechadas e que qualquer operação de entrada no país está condicionada a uma autorização prévia do Estado-Maior. O Comando Militar promete reagir se a soberania da Guiné for violada. No plano político, militares e pequenos partidos da oposição abrem caminho ao Conselho Nacional de Transição. Demitiram o Primeiro-Ministro, demitiram o Presidente interino, dissolveram o Parlamento e preparam agora um texto que vai substituir a Constituição. Decidimos criar um Conselho Nacional de Transição e, consequentemente e subsequentemente, usar o Presidente da República de Transição e o Primeiro-Ministro de Transição. 4 dias depois do golpe, o país continua sem solução. Ramos Horta ofereceu-se como mediador, o Comando Militar aceitou, o Presidente de Timor-Leste avisa: a negociação tem que acontecer no quadro da CPLP e sob um ponto prévio. Condição sine qua non para qualquer diálogo terá que ser a libertação do Sr. Primeiro-Ministro, Carlos Júnior, e de todos os outros que estejam detidos. No país que ontem viveu o que estas imagens mostram, há quem insista em manifestar-se. Ontem pedindo a libertação do chefe de governo e do presidente interino, agora pela paz, como se propõe por SMS. Uma cadeia de mensagens gerou uma manifestação pela paz marcada para amanhã, com gente que simbolicamente vai vestida de branco. Um outro apelo é lançado pelos sindicatos que querem uma greve geral. Parte da Força de Reação Imediata Portuguesa já está perto da Guiné-Bissau, pronta para resgatar os cidadãos portugueses em caso de necessidade. O Governo de Lisboa afasta, todavia, qualquer cenário de uma intervenção militar de outro género. O P-3 Orion já está bem perto da Guiné-Bissau. O avião português de patrulhamento marítimo de longo alcance foi o primeiro elemento da Força de Reação Imediata a chegar e está estacionado em Cabo Verde. Também o C-130 da Força Aérea já chegou à ilha, onde descarregou material logístico. Deve regressar ainda hoje a Portugal, mas pode voltar com mais equipamento. Em trânsito estão ainda a fragata Vasco da Gama e o navio reabastecedor Berrio, que devem ficar ao largo da Guiné-Bissau. Tudo pronto para que, em caso de necessidade, as forças portuguesas possam resgatar os cidadãos nacionais ou de outros países. Isto, apesar do espaço aéreo e marítimo da Guiné-Bissau estarem interditados a tráfegos provenientes do estrangeiro. A situação na Guiné-Bissau está a ser acompanhada pelas instâncias internacionais. Portugal já disse que vai levantar a questão do golpe militar no Conselho de Segurança das Nações Unidas. Esta manhã, o assunto foi também discutido numa reunião entre Durão Barroso e Ban Ki-moon, que garante que a ONU está atenta aos acontecimentos no país. We will be very closely working together with the European Union and other key partners in addressing many issues, countering terrorism and restoring constitutional orders in those countries in Mali and Guinea-Bissau. Por causa da interdição do espaço aéreo, a TAP cancelou os voos para Bissau. Até esta altura, os cerca de 3.000 portugueses que vivem no território ainda não manifestaram vontade de sair do país. Sobre a interdição do espaço aéreo e marítimo da Guiné-Bissau, o Primeiro-Ministro Passos Coelho faz questão de deixar clara a intenção de Portugal e ele próprio explicar por que envia militares para a zona da Guiné. É sabido que, por ordem do Governo e por instrução minha direta, as Forças Armadas Portuguesas aprontaram uma força que tem justamente como missão a eventual necessidade de resgate de cidadãos portugueses na Guiné-Bissau e não qualquer outro. Esses meios têm estado em movimento de modo a que possam estar operacionais caso essa eventualidade se venha a colocar. Trata-se, portanto, de uma pura ação de prevenção destinada a salvaguardar os interesses dos cidadãos portugueses que precisem de ser evacuados da Guiné-Bissau. Mas espero, sinceramente, que essa última situação que estamos a prevenir não ocorre.
e que a legalidade possa ser rapidamente reposta na Guiné-Bissau. O Estado-Maior-General das Forças Armadas da Guiné divulgou um comunicado a apelar à calma da população. O Comando Militar garante que a situação está sob o controlo total. Este documento surge na sequência de ter havido conhecimento da situação de pânico dominante decorrente do levantamento militar da passada quinta-feira. Além de apelar à população para se manter calma, serena, o Comando Militar guineense diz que a formação do governo da transição é uma questão de tempo. Podemos começar precisamente por aqui a conversa com o Fernando Gomes, correspondente da RTP na Guiné-Bissau. Fernando, boa tarde. Temos então este comunicado a falar de controlo da situação, de um caminho para um governo de transição. Isto bate certo com o que se percebe das ruas de Bissau e do que nos corredores está a ser negociado? O controle total, eu tenho algumas dúvidas, porque há militares que se passeiam pela cidade que parecem não estar muito sob o controle do Estado-Maior-General das Forças Armadas. São militares que entram nas viaturas, isso aconteceu ontem com mais do que uma vez, entram nas viaturas, tiram as pessoas que lá estão dentro e fogem com as viaturas, principalmente quando são dupla cabine e arrancam com as viaturas, ficam com as viaturas que nunca mais se vêem. Portanto, essa de controle total não será bem assim. Quanto à outra questão, a questão política propriamente dita, também há uma grande confusão. E a confusão é esta, é que os militares incumbiram os partidos políticos, alguns partidos políticos, diga-se, de encontrar uma saída política para a crise. Mas esses partidos, alguns abandonaram a reunião e os que lá ficaram reconhecem que a solução que preconizam não é constitucional e muito menos democrática. Portanto, pergunta-se o que é que vai sair daqui. Uma das questões que tem de sair, Fernando, uma das questões que tem de sair é uma resposta à resposta dada por Ramos Horta sobre o convite para a mediação. E ele pede, entre outras coisas, a libertação dos mais altos dignitários do Estado, desde logo Gomes Júnior. Bem, isso ainda não aconteceu. E nem sei quando é que acontecerá. Sei que os dois, quer Raimundo Pereira, quer Carlos Gomes Júnior, que estavam ontem na Amura, aqui no centro de Bissau, foram deslocados novamente para São Vicente, onde estiveram no início, e portanto andam neste ping-pong. Quanto à libertação, é um bocado difícil. Ramos Horta ainda não chegou, não se sabe quando é que chega. Quem vai chegar, e deve chegar dentro de momentos, é uma comissão da CEDEAO para negociar com os militares toda esta situação e que também exige a libertação imediata de Carlos Gomes Júnior e Raimundo Pereira. Gomes Júnior, e vale a pena enquadrar sempre esta circunstância, é um dos candidatos das presidenciais, iria defrontar na segunda volta Kumbaya Lá, que pela primeira vez oficializou o que pensa sobre o golpe de Estado, lamentando-o desde logo, e foi também, Fernando, a primeira vez que ele o fez. Fê-lo porquê e porquê nesta altura? Kumbaya Lá, pelo menos que nós saibamos, anunciou pela primeira vez hoje, que está contra o golpe de Estado. Condena o golpe de Estado, é pela legalidade democrática e institucional. Ora bem, isto é um bocado complexo na medida em que o partido que suporta a candidatura de Kumbaya Lá, e que é o partido de Kumbaya Lá é presidente, que é o PRS, é o principal partido que tem estado nas negociações, da qual vai sair um comunicado que já foi anunciado, que as soluções não são democráticas. Portanto, é um bocado complexo o que Kumbaya Lá está a dizer, mas vamos acreditar que Kumbaya Lá esteja de boa fé. Ele diz que ele e os outros 5, inclusive, não estão, quem o disse, aliás, quem estava ao lado foi Henrique Rosa, não estão disponíveis para integrar nesta fase qualquer lugar de poder. Vamos ver o que é que vai acontecer, mas achamos tudo muito estranho, porque tirando o PRS, que foi o segundo partido mais votado em 2008. O PAIGC, que foi o mais votado, não está nas negociações. Ficam pequenos partidos. São esses pequenos partidos que vão decidir o futuro deste país. O Governo de Transição, não é? O Governo de Transição e a Presidência de Transição. Percebemos, obviamente, o teu raciocínio.
Fernando, há uma outra questão, tem a ver com a presença militar portuguesa, de prevenção, como explicou o Primeiro-Ministro. Faz sentido, nesta altura, haver essa prevenção? Ou seja, há gente, e eu sei que tu enviaste uma reportagem que podemos pôr no ar a qualquer momento também neste jornal, a dar conta de que guineenses também estarão a abandonar a capital, Bissau. Sim, não só vimos e fizemos a reportagem com guineenses que abandonam Bissau, ou querem abandonar Bissau, mas também porque já estão gastos, já estão cansados, já estão desesperados, já não podem mais com isto. Isto, como aliás eu digo na peça, é cíclico. A Guiné-Bissau é assim mesmo e portanto, estas pessoas estão desesperadas. São pessoas com crianças, com famílias inteiras, que pegam nos seus haveres e fogem. Mas em relação aos portugueses, há portugueses que querem ficar, querem continuar, mas há portugueses também que não estão muito disponíveis para continuar. Hoje visitei a zona do Consulado de Portugal e da Embaixada de Portugal e são muitas as pessoas que estão cá fora para legalizar os seus documentos e para começarem a pedir, alguns até vieram aqui à RTP, se podiam ficar aqui para depois irem, quando os barcos portugueses viessem para aqui, serem dos primeiros a embarcar. Ora bem, eu expliquei que isso não é possível, não é bem assim. A Força Portuguesa, para já, só vem a resgatar os portugueses e cidadãos de outras nacionalidades que quiserem abandonar o país, em última necessidade, em último caso. Aliás, o Primeiro-Ministro português foi muito claro nesse assunto. Mas o medo das pessoas mantém-se porque ouviram dizer que vem uma força para aqui e estão a fugir, porque pode haver confrontos entre essa força e os militares guineenses. E então fogem. Fogem por causa de quinta-feira à noite, porque os disparos e os rebentamentos, e fogem porque pode acontecer mais disparos e rebentamentos e não querem ver os seus filhos mortos. Portanto, a situação é muito complicada neste momento aqui na Guiné-Bissau. Não está, pois, sob controlo. Fechava então como começamos esta nossa conversa. Fernando Gomes, boa tarde, até breve mais uma vez. Em direto neste jornal, o correspondente da RTP na capital guineense. Como ele nos explicava agora, e vamos ver a reportagem, há muitos guineenses a abandonar a cidade de Bissau, não se sentem seguros e muitos deles estão fartos porque já é muito mais do que a primeira vez que passam por uma coisa destas. Têm o medo estampado no rosto. Estão preocupados com a sua segurança, mas principalmente com a da sua família. Optaram por abandonar Bissau, pois aqui já não se sentem seguros. Vou diretamente para Bambadinca. Eu vou porque a situação em Bissau não está bem, desde que foi feito o golpe. Com a minha mulher em casa não consigo dormir, nem sei o que fazer. Estou completamente desorientado. Estava para viajar, mas quando vi tanta gente fiquei assustada, porque é lamentável esta situação no país. Sim, para ver em país. Para ver falar que o está direito. Ouvimos na rádio que vai chegar uma força por causa desta situação. Não quiseram ouvir depois, não aceitaram a lei das eleições. Nós vamos com as nossas crianças, que são o futuro do nosso país. Não podemos deixá-las em Bissau, porque é para aqui que vem a força. Porque não capital forças também, não tem para levar eles para as Reúnem os parcos a ver de que dispõem e preparam-se para fazer mais de 100 de quilómetros na busca de uma tranquilidade que é ciclicamente interrompida. É a vida do povo guineense, daquele que verdadeiramente sofre, com os golpes e contragolpes de um país que ainda não encontrou o seu verdadeiro rumo. Um país sem rumo, um país em agitação permanente. Cumprimento o General Loureiro Santos, convidado deste jornal. Boa tarde e muito bem-vindo. Ouviu-se seguramente, como eu há pouco, o nosso correspondente em Bissau e autor desta reportagem, a falar desta realidade, desta quase fatalidade da Guiné viver golpe sobre golpe. Nesta altura, Sr. General, conhecendo o senhor também já esta evolução dos últimos anos, quem é que está, de facto, com o poder na Guiné e quem tem o poder sabe o que fazer com ele? Bem, aparentemente quem tem o poder são os militares, ou alguém que está por trás deles e que consegue ter influência